Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras que dizem sim. Aqui nesse canal nós falamos sobre empreender, sobre transição de carreira, sobre sair dos bastidores, sobre ir para o palco, sobre amar, sobre ressignificar, sobre liderar o nosso movimento. É aqui que eu convido você para uma pausa, para escutar um pouco mais de histórias que vão tocar o seu coração e que vão fazer com que você tenha um chacoalhão também, porque aqui o movimento é movimentar você. Nesse palco de hoje, no Pode Sim de hoje, a minha convidada é a Josa Freitas, essa mulher incrível que fez uma transição de carreira. Ela vai contar tudinho para nós e ela é consultora de imagem de São Paulo. Sim, São Paulo, mas eu moro em Piracicaba. Mora em Piracicaba. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho quem é você pra gente. Bom, eu sou a Josa, né? E eu... Corajosa. De corajosa, maravilhosa, o que vocês quiserem. Eu, nesse momento, eu estou trabalhando com consultoria de imagem. E não só em São Paulo, obviamente eu trabalho pelo Brasil todo, até fora, se me chamar, eu vou. É isso mesmo. Mas, basicamente, o meu foco são mulheres que estão aí alinhando o estilo, que estão no seu processo de descoberta. Então, eu trabalho com essa parte. E, Josa, você sempre trabalhou com isso? Conta pra gente em que momento despertou em você essa guerreira que foi trabalhar com a beleza, que foi trabalhar no ser e parecer, né? Porque nós somos mulheres femininas, nós somos mulheres que buscamos ter mais autoestima, nós somos mulheres com uma força e com uma autenticidade única, mas muitas de nós não parecemos assim. Exatamente. Porque a consultoria de imagem, antes de você contar um pouquinho de o que você fazia antes, vamos aproveitar esse gancho e conta pra gente o que é uma consultoria de imagem. Uma consultoria, na verdade, tanto você pode fazer ela como um todo, como em partes. Acho que cada um tem um momento e um processo, e muitas vezes você não está pronto para o todo. Então, dentro desse processo, a gente tem várias partes, vários desenvolvimentos. Perfeito. Então, desde descobrir o estilo que você realmente tem, quais são os estilos que compõem ali o teu vestir, porque isso está muito atrelado aí à tua cultura, está muito atrelado à tua vivência, aos teus momentos. E aí, a partir disso, a gente pode ver as cores que mais combinam com você, para realçar. A gente vai ver a tua profissão, se realmente está adequado o que você veste ao trabalho que você faz, ou ainda a imagem que você quer passar. Então, a gente tem todo aí, é um processo. Se eu fosse comparar com alguma outra coisa que as pessoas conhecem mais, seria uma mentoria, que é um processo de desenvolvimento em que você acompanha essa pessoa e você vai avançando, exatamente. Avançando etapas. E quando você fala de estilo, quais são os estilos assim mais comuns que você desperta, descobre e cuida? E conta pra gente qual é o teu estilo. Então, na verdade, o estilo, ele é um mix nas pessoas. E é isso que faz com que nós sejamos únicas. Ai, que bom. Porque a gente tem os estilos universais, que daí todo mundo ouve falar, que é o estilo clássico, o estilo urbano, ou ainda o estilo esportivo, básico. São 7 ao todo. Tá. E aí você se pergunta, nossa, mas 7 estilos, eu não faço ideia que estilo, eu uso tudo. Uhum. E realmente, a gente usa tudo. Mas em que proporção? Cada um vai ter uma proporção diferenciada. O que eu prezo mais? O conforto? Talvez eu preze bastante o conforto. Daí eu tenho uma pitadona assim do básico. Eu tenho hoje, Josa, eu tenho uma pitada bem grande de básico esportivo, que não quer dizer o básico, as pessoas confundem um pouco às vezes com largado. Não é isso. Não. O básico, ele é conforto, ele é praticidade. Ele é daquela mulher que precisa, sabe? Uma alfaiataria com tênis. Perfeito. Né? Exatamente. Que até o look que eu estou hoje. Eu estou com uma calça de PU, né? Que é de poliuretano. E um tênis. E um tênis. E tá tudo bem. Eu tô dentro de um estilo ali que
tá básico, mas tem uma elegância. Tem um borogodó, né? Tem um borogodó, adorei. Esse borogodó, ele vem muito também nos acessórios, Sim. nas cores, Sim. nos acessórios. Porque sabe o que eu tô fazendo aqui, ó? Tô fazendo a consultoria, né? Eu adoro. E quem tá escutando pode ter alguns insights e aprender muito com você. Sim. Porque a Josa hoje, ela entrega muito conteúdo e muita provocação no Instagram dela. Isso. Qual é o teu Instagram? Então, quem não me segue, segue lá. É josa.freitas. O Josa com S. Isso, J-O-S-A. J-O-S-A.Freitas, no @ do Instagram, porque lá realmente ela faz o look, ela usa as coisas que ela tem, ela dá dicas de cores, de mistura, ela faz umas coisas muito engraçadas, ela faz umas provocações, assim, Sim. porque ela é muito intensa nesse sentido e muito verdadeira. Eu adoro. Mas você não estava no Instagram, né? Não, então. Conta pra tudo gente. junto misturado. Continuando nessa linha até que a gente estava falando de estilo, embora eu hoje preze muito por conforto, porque eu não abro mão mais do conforto na vida. Eu quero conforto, nada que me aperte. Onde me aperta, eu não tô. Que bom. Não se demore onde está apertado. Exatamente. Né? Isso serve para todos os lugares, não só para uma roupa e um sapato. Exatamente. Mas muitas vezes o que a gente usa na roupa e como a gente se veste é um reflexo muito grande de quem a gente é e de quanto a gente se aperta por dentro muitas vezes, sabe? Então, às vezes você tá usando uma roupa que não te define, é uma forma de você tá num lugar que você não está cabendo. É verdade. Então a gente tem que entender. Eu fiz uma transição de carreira, trabalhei 14 anos, 15 anos no corporativo, mais 5 anos em outras empresas, mas só numa empresa que foi um banco, eu trabalhei 14 anos. E lá eu fiz uma evolução, não só de cargos, né? Eu fiz a carreira lá, mas também de estilos. Sim. Porque eu comecei com uniforme, porque eu comecei como assistente, então era um uniforme muito elegante, que parecia muito, inclusive, como comissária, porque tinha um lenço, era uma saia lápis, um blazer. E você se achava linda. Me achava linda. Tinha bottom, eu comecei a me maquiar mais, eu comecei a cuidar mais do meu cabelo. Foi muito interessante essa fase inicial, até porque o banco dava uma orientação, inclusive, dos esmaltes, tinha um modelo que hoje... que hoje isso é polêmico, inclusive, que esses dias um banco digital fez isso e, ai, meu Deus, quase foi cancelado na internet. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu fui evoluindo. Aí eu fui gerente de conta e aí eu não tinha muito dinheiro. Eu lembro que eu ia para José Paulino e comprava uns terninhos coloridos. Eu tinha terninho azul, azul clarinho, rosinha, verdinho. Eu tinha todas as cores dos terninhos, aqueles terninhos com caimento que não eram muito bons. Mas tudo bem. Tudo bem, era o que eu tinha e eu também me achava linda. Aí tinha uma época que eu comecei a ficar um pouquinho mais rica dentro do banco. Comprou um terninho melhor. Um terninho melhor, mais bem cortado, com cores mais sóbrias, o azul marinho, o marrom, o preto, o branco. Sim. Aí eu usava nos sapatos, olha como era. Assim. E aí depois foi andando. E teve um momento que eu não cabia mais nisso. Eu não se achava ali. Eu não me achava ali. E eu, nessa transição, comecei a usar só mais as calças e a camisa. Aí eu não usava o terno inteiro. E eu comecei a querer usar um pouco ali dentro e sair, me despir daquele modelo, daquele quadradinho. E eu lembro claramente que eu dizia, inclusive, eu dizia isso para a Adri, que hoje é a minha consultora, né? Que era minha gerente na época, e eu dizia assim para ela: o dia que eu sair do banco, eu vou usar uns vestidões, eu vou usar muita bijuteria, eu vou usar muita coisa extravagante, assim. Eu também, nunca mais vou usar terninho. Hoje eu uso, adoro terninho. Sim. Voltei a usar 10 anos depois que eu saí. Mas tem isso mesmo, da gente não caber mais naquele estilo, naquele uniforme, naquele mundo comum. Sim. Aí você vê que assim como a moda, ela representa... a moda, ela nunca está sozinha, ela é sempre um contexto social. Sim. Então, verdade. Quando a gente fala de roupa, o que você veste, ele também representa uma atitude e uma forma que você tem, muitas vezes, de se expressar, de descontentamento com alguma coisa. Então, quando você não está mais cabendo numa roupa, quando você está se sentindo incomodada com alguma coisa, é preciso olhar ali o que está acontecendo, porque às vezes não é propriamente só a roupa.
Então, você saiu de um ambiente em que você tinha muita formalidade, que o banco pede um pouco mais dessa, aspas, masculinidade. Eu ia dizer, do não, masculino. perfeito, mas você leu minha mente, ó, deve ser Eu isso. leio, eu não sabia. Deve ser isso que ela faz com você. Ela acabou de ler minha mente. Eu leio. Então, assim, ele traz muito isso justamente para a gente lidar com esse universo masculino que é em grande proporção ainda nos bancos, né? Você forjava um pouco isso, e no começo isso não é natural. Então, você teve que... E aí é que eu falo, a roupa ela é um auxílio muito grande. Porque quando... E até você falou ontem na mentoria alguma coisa assim, que quando a gente não é ainda, a gente finge ser. E a roupa te ajuda. Te ajuda. Então, você coloca ali, é como se fosse um escudo, né? Eu ainda me sinto desprotegida, mas eu vou colocar esse escudo, que é essa roupa, ele vai abrir alas, ele vai... Que é um pouco também trazendo para a história do guerreiro, né? Sim, e da guerreira. Exatamente. Quantos soldados, quantos guerreiros e guerreiras ainda não se sentiam prontos para uma batalha, mas usavam a roupa, né? A farda, o escudo propriamente dito, e ao vestir aquilo, de certa forma, se empoderavam um pouco mais. Mesmo com medo, iam. Mesmo com medo, iam. Eu acho incrível, eu quero abrir, inclusive, um pouco dessa polêmica de, eu acho que cada um tem que andar do jeito que quer. Eu acho também, cada um tem que andar do jeito que quer. Fico bastante impactada com a tua fala de dizer, com essa consciência de dizer que a moda é um reflexo social. E é por isso que talvez nesse momento social que nós estamos vivendo, a gente vê uma moda tão desconstruída. De negação do de belo negação até, né? do belo, né? De negação do belo. E aí com uma narrativa de que de liberdade, na verdade, né? Se enfeiar, na minha opinião, não é liberdade, é muito mais uma prisão a um sistema em que você não está olhando para dentro, não está se encontrando. Então, uma busca por uma consultoria de imagem, ela é um sim para o teu autoconhecimento, para o teu momento, para aquilo que a pessoa... Deixa eu entender quem eu sou nessa sociedade, nesse meio, e como que eu posso me sentir segura com isso. Porque nós precisamos entender que o impacto da comunicação na vida dos outros, a nossa comunicação na vida dos outros, mais de 58% é não verbal. Com certeza. Então não adianta dizer, mas eu sou intelectual. Eu hoje tenho um escritório perto de uma Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós transitamos ali em torno. E eu tenho certeza que eu muitas vezes estou almoçando no mesmo restaurante com muitos doutores, mestres, pessoas extremamente sábias de seus conhecimentos, das suas formações, e que usam o estilo de roupa de rebeldia ainda. Exatamente. Né? Que não, tipo, isso não é importante, tudo bem que para você não é importante, mas qual o valor? Quão não importante é? Porque o que eu vejo, e até eu falo isso no meu Instagram muitas vezes, eu adoro essa polêmica, né? Ai, que bom, porque eu adoro uma polêmica também. Importa sim o que você veste. E não existe um ser humano sob a face da Terra que não aprecie o belo. Na verdade, a gente busca o belo o tempo todo e a harmonia o tempo todo. Então, quando eu olho para alguém que está falando numa palestra, quando eu olho para um mestre que está dando uma aula, eu busco harmonia. E quando eu encontro a harmonia, o meu cérebro ele descansa e eu posso prestar atenção nessa pessoa. Agora, quando eu encontro uma desorganização visual nessa pessoa, eu não consigo nem me concentrar no que a pessoa está falando. E o meu cérebro, ele, o tempo todo, me manda mensagem dizendo que aquilo é incoerente. Então, chega a ser um egoísmo da pessoa que não se preocupa com a sua imagem. Mas eu tenho muito conteúdo. 7% do impacto da nossa comunicação é o verbal. Apenas 7%. Muito pouco. É muito pouco. Então, imagina que o impacto da tua comunicação, 7% é verbal, e o não verbal é 58%, o tom de voz é mais 38%. Eu tive um professor, eu fiz artes cênicas numa universidade estadual, além de fazer administração, eu fiz alguns semestres de artes cênicas. Então, eu estive numa escola, numa universidade de artes.
Eu tinha um professor que era PhD e eu não conseguia aprender com ele pelo tom de voz dele. Ele tinha um tom de voz baixo, cansado, sei lá o que, parecia que ia morrer. Eu não conseguia prestar atenção nele. Então, e ele tinha muito conteúdo para entregar, mas eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia. Eu queria sacudir ele. E tudo comunica, né? Tudo comunica. Tudo comunica. Então, quando a gente fala em tons, no gestual, tudo isso vai criar a tua imagem, que é a imagem que quando eu trabalho uma imagem, eu tenho que trabalhar o todo. Então, eu não posso criar, eu como consultora, eu não posso criar uma fantasia para você. Você tem que ter verdade na tua roupa. E realmente o que te represente. E veja como isso voltou para você. A tua coluna mestre tem ali uma coluna de elegante. Sim. Né? Então, quando eu olho para você e eu leio uma mulher elegante, com pitadas fortes de uma mulher urbana, contemporânea, que gosta de modernidade. Mas nunca uma mulher extremamente criativa, cheia de cores e de coisas, de muitas informações visuais. Por quê? Porque o teu centro é esse. Então, eu não posso nunca trabalhar fora disso. Por outro lado, o fato de você correr para lá e para cá também traz forte. Eu faço uma leitura do que eu vejo. Eu não fiz consultoria dela. Não, gente. mas é maravilhosa. A Adri, que é maravilhosa, uma outra consultora, né? Que faz a consultoria da Chay. Eu já fiz consultoria com mais 2 pessoas antes da Adri ser uma consultora. Hoje a Adri é muito mais a minha estrategista da imagem, montando looks, do que a consultora. Então, isso é bem... Mas porque ela me conhece muito. Exatamente. Ela me conhece muito e eu trouxe das outras consultorias algumas informações que eu tenho, assim, ó, muita paz de ter vocês na minha vida. Porque vocês são pessoas que trazem paz para a gente poder brilhar e focar naquilo que realmente importa. Imagina eu tivesse... Hoje é um dia... essa semana eu precisei de 7 looks diferentes. 7 looks diferentes. Se você já parar para pensar nesses 7 looks, já seria um desgaste para você. Não, e eu já teria vindo tudo igual. E aí, eu adorei você falando. Olha só, outra coisa. Nós, seres humanos, adoramos quando os outros falam de nós. Contratar uma consultora de imagem vai fazer com que ela faça uma leitura de você. E a Josa Freitas não é só uma consultora de imagem. Ela é uma maga. Ela enxerga além. Ela é uma maga. Ela tem intuição. Ela coloca a alma nesse negócio. Ela olha profundamente para a gente. E ela vai te falar coisas que vai realmente mudar a tua percepção. Josa é a consultora de imagem desse grupo das guerreiras. E ela realmente trouxe muita transformação para nós que estamos ali dentro. Porque ela trouxe muitas informações, contribuiu muito, cresceu muito. Essa linha mestre, quando a gente encontra essa linha mestre, a gente consegue transitar por outras frentes, exatamente, né? Por outras asas. Exatamente. Você tem um rumo. Você sabe que quando você se afasta da tua essência, você se sente desconfortável. Isso. Então, isso te ajuda basicamente no quê? Bom, você vai escolher uma roupa, a tua essência... ela vai falar mais alto. Vamos supor, eu vou até uma loja, que é um dos maiores erros que as mulheres cometem. E vou lá, homens também, né? Eu vou comprar alguma coisa porque eu olhei e achei bonito. Tá. Mas eu não penso. Você acha bonito? Eu sou uma que compra online o tempo todo. Eu sou uma que... Agora não mais, né? Inclusive, eu fiz um personal shopper. Você faz personal shopper também, né? Faço. Porque essa é uma outra etapa da consultoria que é poderosa, né? Então, na verdade, o mais difícil, justamente, é você fazer a escolha correta. Quando você tem todas as ferramentas que fazem com que você enxergue o que fica bem em você, qual o teu estilo certo, as cores que te favorecem e como escolher essas cores, fica muito mais fácil de você comprar. Porque eu entendo que, por exemplo, se eu vou escolher uma jaqueta, e essa jaqueta é lindo, o design dela é maravilhoso, mas aquela cor não é uma cor que me favorece. Isso. Apesar dela ter o design maravilhoso, eu não vou levar aquela jaqueta, mas ela está pela metade do preço, eu não vou levar. Então, assim, é economizar também tempo. E dinheiro. Dinheiro e desgaste emocional. É. Porque a gente se culpa por comprar aquilo que a gente não usa.
Ou né? às vezes a gente encontra no nosso closet, no nosso armário, uma peça que a gente comprou, que achou lindo, Sim. que foi um preço bom, às vezes até para ajudar uma amiga, que é dona Exato. de uma loja, e não consegue usar. Toda vez que a gente olha para aquela peça que a gente não consegue usar, a gente não coloca a culpa na peça. Na gente. Na gente, inconscientemente. Por que eu não consigo usar? Por que eu não tô bem? Por que eu não tô Exato. bonita? Às vezes a gente acha que tá, enfim. E essa é uma estratégia que eu usei, Josa, quando eu quis emagrecer 10 quilos, depois do meu segundo filho. Eu coloquei uma das minhas estratégias, porque eu não gosto de dieta, eu gosto de estratégia. Então eu tive a estratégia, por exemplo, de tomar um chá. Eu tomava muito café com açúcar. Hoje eu já tomo café sem açúcar. Mas eu tomava muito café com açúcar. Uma das estratégias foi passar a tomar mais chá, porque chá eu consigo tomar Sim. sem açúcar. E outra estratégia foi limpar o meu guarda-roupa com peças que eu não conseguia usar ainda. Eu coloquei tudo numa mala. Perfeito. Eu não Tira dei. da frente. Tirei da frente. Tira da frente. Tirei tudo numa mala. 6 quilos depois, 5,5 quilos depois, Foi lá e pegou. eu abri a mala. E eu comecei a vestir as roupas que eu tava há 2, 3 anos. Não uso essa camisa. Quando eu emagrecer 10 quilos, eu vou Ou usar. seja, sofrendo. Sofrendo, olhando para aquela Tira camisa. o teu sofrimento do guarda-roupa, né? Eu vesti a camisa, ela ficou perfeita, ela fechou, ela não esgaçou o botão, mas ela não era mais minha. Então, às vezes, você está sofrendo por uma peça de roupa que ela nem combina mais com você. E colocando a culpa, na verdade, em você e no teu peso, que não Isso, tem nada a ver. Nada a ver. Aliás, mulheres acima do peso dela, né? Porque a Sim. comparação é sempre com a gente mesma. Claro. Né? Eu acho que quando alguém diz assim, eu quero emagrecer, eu quero engordar, a gente não pode nem que, você tá tão bem. Pode dizer que tá bem, que é bom, mas a pessoa está se comparando com ela mesma. Exatamente. Então, a nossa referência somos nós mesmas com nós mesmas, e não o outro. Ponto. Sim. Uma mulher que, mesmo ela não estando feliz com o seu peso ideal, com o seu corpo ideal naquele momento, ela pode, sim, fazer Pode uma consultoria de imagem, ou ela precisa esperar estar se sentindo bem? Na verdade, ela pode E sim. deve. Ela nem pode sim, ela deve sim. É. Porque a primeira coisa que a gente perde quando a gente está fora do nosso ideal de imagem é a autoestima. Olha só. E quando eu falo ideal de imagem, não é só você ter engordado. Tem muita gente que não se gosta magra, Sim. né? E faz de tudo para engordar ou para usar uma roupa diferente. E tem gente que não se gosta por N motivos, né? Pelo formato do corpo. E aí ela vive buscando um estado desejável. Então, o que eu falo é, a mulher que você deve vestir é você hoje. A gente só tem o hoje. Então, aquela mulher que você era, aquela mulher que eu era, há alguns anos atrás, ela nunca mais vai voltar. Eu nunca mais vou ter o meu corpo que eu tinha aos 20, aos 18. E eu tenho que amadurecer e transicionar isso. Mas qual é a melhor maneira? Me sentindo bem e feliz com o corpo que eu tenho. E aí, dali por diante, se aquilo não me agradar mais, aí sim, eu vou ter condições de mudar. E é tão interessante porque eu acredito, você vai concordar ou discordar de mim, mas eu acredito que a maioria das mulheres adiam uma contratação de uma consultoria de imagem. Porque quer emagrecer primeiro. Porque quer emagrecer Sim. ou engordar primeiro. Exatamente. Né? E aí, porque senão eu vou comprar coisas erradas. Exatamente. Ou eu tô só usando sempre as mesmas coisas, as minhas roupas boas eu não consigo usar agora. E o inverso é tão poderoso. Exatamente. Porque quando ela contrata, e eu vou dizer isso com propriedade, tá? Quando ela contrata uma consultoria de imagem, no momento em que ela não está no seu ideal de autoestima, É quando ela mais precisa, é quando ela mais precisa Exato. e é quando dispara, inclusive, o gatilho positivo Exato. de ela conseguir chegar até onde ela quer ou se encontrar no meio do caminho. Eu tô falando isso porque eu contratei consultorias de imagem em 2 momentos diferentes. Na verdade, 3 agora, porque eu tenho uma consultora de imagem fixa. Isso é poderoso, hein? Sim. Tem que trabalhar para isso, né, Sim. povo? Mas em 2 momentos. O primeiro momento foi quando eu estava fazendo uma transição de carreira. Então, eu não sabia ainda se eu ia ganhar dinheiro, eu não sabia ainda qual era o público exato que eu ia atender, mas eu precisava
me desvestir daquela Sim. roupa, daquele trabalho e me vestir. Você tinha que parecer ser o que você queria ser, né? Eu precisava me encontrar na minha essência, numa nova imagem, num novo Sim. posicionamento, porque o trabalho é algo que nos guia muito. Sim. Então, numa transição de trabalho, eu não esperei fazer dinheiro e nem sucesso para ter uma consultora de imagem. Olha como eu sou uma pessoa consciente, né? Não é? Eu tô me elogiando agora. Segundo momento foi depois da minha segunda gravidez, que eu tive um pouco mais de dificuldade de emagrecer. Então, ainda no meu peso fora foi uma Sim. das estratégias para emagrecer. Vou contratar uma consultora de imagem agora. Se sentir bonita. Me É sentir poderoso. bonita no processo. É processo, é poderoso. No processo e não só no final. E você entrega muito isso. Então, fica aqui um recado para quem está nesse movimento de mas eu vou esperar. Mas não é agora. Se priorize. Outra coisa que você falou que é muito importante e que eu vejo essa fala é justamente de quem tem um negócio, quem está empreendendo. E aí a pessoa não está com a imagem desejada e ela fala, não, vou esperar agora a empresa estabilizar, melhorar. Gente, você está mostrando a tua imagem o tempo todo. E se você já não está feliz com a tua imagem, a tua energia já está baixa. Já. Então, você precisa de alta energia para gerir um negócio. Meu Deus, eu quando estou bem vestida, bem escovada, eu faço stories, eu Então, vendo, eu mando áudio com outra energia para as pessoas. Exato. Então, isso é transformador. Porque, na realidade, eu tenho um post, eu não postei ainda, né? Que eu... Talvez talvez já esteja postado, então. Não provocar, porque pode sim, demora um pouquinho para entrar, a gente não está ao vivo aqui, mas pode ser que já esteja. Olha pode lá. ser que já tenha postado. Então, na verdade, assim, o quanto a nossa energia, ela impacta outra pessoa. Sim. Então, quando eu acordo de manhã e eu me visto para viver, simplesmente, eu impacto em você, eu impacto... Quem é como teu filho te vê? Muito. Descreva sua mãe. Muito. Como teu marido te vê? Como é que é sua mulher? Que impacto você causa nas pessoas que você mais ama e mais próximas? Porque tem gente que se veste para ir no shopping, mas não se veste para as pessoas que ama de verdade, que está ali do lado. Que lindo isso. Então, eu acho que a gente tem que se vestir para a gente e para quem está muito próximo. Ai, que lindo isso. Poderoso isso. Isso tem um poder tão grande. Tem. E, na verdade, quando você sai para a rua e você está nessa energia, você move as pessoas. Move as pessoas. Porque é tão impressionante que as pessoas te abordam muitas vezes, se você está bem, você se sente olhada. Pessoas mais jovens se aproximam. Nossa, por exemplo, eu deixei o cabelo grisalho. Aí ontem eu desci no aeroporto. No elevador. E duas moças se aproximaram de mim e falaram assim, nossa, será que quando a gente tiver assim, mais idade, a gente vai ter coragem de deixar o cabelo assim? Eu falei, eu espero que vocês tenham sim mais idade e que vocês possam deixar o cabelo assim. Elas vieram falar comigo. E eu fui andando pela rua, e eu estava com um casaco, aquele que eu estava ontem, a gola estava para fora, eu não vi. Uma moça estava correndo, ela atravessou na faixa de segurança comigo, se aproximou de mim e falou assim, posso arrumar teu casaco? Porque você está tão elegante. Mas Olha! E isso foi muito transformador, sabe? Que eu falei assim, gente, olha como isso impacta as pessoas. E aquela pessoa que estava correndo ali, se ela estiver desmotivada, talvez tenha voltado para casa e pensar, vou me arrumar hoje. Vou usar aquele casaco também que eu tenho. É um bumerangue de energia. Eu passo para você, você passa para mim, porque a imagem importa. A imagem impacta. Impacta. Josa, conta pra gente como é que foi a tua carreira, já que você falou dos teus cabelos grisalhos. Conta um pouco dessa experiência de vida que você tem, como que surgiu essa paixão pelo outro, pela imagem, pelo belo. Mas nem sempre foi assim, ou sempre foi assim, mas como era? Fez uma transição de carreira? Sim. Na verdade, eu fui comissária por quase 30 anos, foram 29 anos, né? Comissária de bordo. E se a gente pensa que quando a gente faz uma transição, nem sempre essas transições, foi mais uma transição de momento do que propriamente uma transição do que eu fazia. Eu sempre amei as pessoas, eu sempre amei conexões. Perfeito.
e observar as pessoas. Então, eu era... O comissário tem muito isso, Tem, esse lógico. olhar. Precisa A pessoa ter. entra e você já olha, ih, vai dar problema. Muito bom. Tipo, essa pessoa ali... Então, a gente já tem um filminho, sabe? E Acaba que parece ser um pré-julgamento, mas é um pré-julgamento. sempre existirá o pré-julgamento. Sempre existirá. É. Perfeito. Então, Não na verdade... vamos romantizar. Não, quem fala assim, ai, mas você está julgando, julgo, você julga e todos julgam. Todo Eu mundo posso julga. não falar. Eu posso não falar, mas o meu Julga, cérebro tá, julga. julga. Ele julga, ele é um scanner. Pá, isso. Ele classifica e põe tudo aqui. Muito bom. Então, na hora que você... que as pessoas entravam e observar e ter toda essa dinâmica, fazia com que eu hoje observe muitas pessoas também, sabe? E me coloque nesse lugar. Agora, o uniforme é uma coisa extremamente poderosa. Porque o uniforme, ele te dá poder. Te dá status. Te dá status. E o uniforme nada mais é que uma roupa. Não é verdade? É verdade. Então, sabe o super-homem kryptonita? Aham. Então, a hora que eu colocava meu uniforme É de verdade. comissária, era kryptonita pura, gente. Verdade. Porque a hora que eu passo naquele corredor ou que eu entro naquele avião, não me interessa Quem se manda você é sou eu. Chayenne, a mentora das mentoras, quem manda aqui sou eu, entendeu? Exatamente. Porque Chayenne, mentora das mentoras, precisará de mim para abrir essa porta? Porque você não sabe abrir, viu, queridinha? Muito bom, é muito bom. Então, aquilo é um poder. É um poder. E eu não preciso te dizer. Porque o meu simples status, a minha A tua imagem imagem. te diz. É. Mais que a imagem também, postura. Postura. A minha postura. Então, aquela coisa, né? Então, O não verbal, né? não verbal. Como eu puxo a minha mala. Isso tudo me levou para a consultoria de imagem. O estudar as pessoas. Eu dava aula de etiqueta, eu fui instrutora de comissários e de pilotos durante bastante tempo também. Então, Ontem eu falei que eu quero dar aula de etiqueta pro time. Vamos fazer com você. adoro. Só me dá o que você quer que eu crio. Você me dá o que a gente precisa. Melhor ainda, porque você já viveu a experiência de ser a nossa mentorada. Então, aula de etiquetas, aula de comportamento, porque Você justamente... podia fazer uma aula bônus, né, para as mentoradas, para todo mundo. Bora lá. Bora fazer? Bora lá. Aí depois a gente já vende. Bora lá. É disso que eu gosto, gente. Muito bom. É disso que eu gosto. Porque pode ser uma forma de já despertar a importância. Sim. Claro. Porque, na verdade, está tudo atrelado. Então, quando eu falo quando eu falo de imagem, por isso até eu trouxe a minha profissão como comissária, quando você treina um comissário, eu treinava como... Hoje em dia tem umas diferenças, mas principalmente na Varig que eu trabalhei, a gente era muito treinado. Como a gente devia se portar no hotel, como a gente deveria falar com algumas pessoas, como a gente deve se dirigir, o jeito que você deve caminhar, o jeito que eu vou sentar. Eu tenho que saber o que é certo para poder desviar até e atender a todas as expectativas, né? Então, como eu atendo uma pessoa na primeira classe e como que eu atendo uma pessoa que está lá na econômica? Igual. Só que com a mesma gentileza, mas vai ter algumas coisinhas a mais como bônus para aquela pessoa. Sim. Né? Mas muitas vezes eu tenho que ter uma referência diferente, uma reverência diferente. Sim. Né? E hoje as pessoas que não são mais tão treinadas, elas acabam dando o sorriso para aquele que pagou mais e a cara feia para aquele que não pagou muito. Isso, exatamente. Né? E aí é tipo assim... Exatamente. Ou a resposta dura e eu faço tudo pelo outro. E isso também tem a ver com valores, que afetam diretamente no comportamento, porque a gente precisa honrar e olhar para todas as pessoas com amor igual. Exatamente. Né? Isso fala muito mais de nós do que do outro. E isso faz muito sentido. E de olhar para o outro também e ver que, nem assim, se você estiver sentada, compenetrada, no teu computador, fazendo alguma coisa, eu tenho que você está me passando uma mensagem. Sim. Você tem que saber ler mensagem quando você atende as pessoas. Isso mesmo. Ai, adoro. Então, eu tenho que saber ler que você não quer ser incomodada. Uhum. Então, eu tenho que, sabe, eu não vou ficar te interrompendo toda hora, ou até o teu gestual, se você me olhar e fizer assim, tipo, eu não quero ser incomodada. Não quer. Então, a gente tem que aprender a ler essas pessoas para Nossa, a tua experiência ela é fantástica, porque isso faz muito sentido para o trabalho que você faz hoje.
o ler, a gente tinha até uma máxima, né, que a Azul, que eu trabalhei um tempo, ela usa muito, que é o OPA. Você vai gostar disso. É. Observar, perceber e atender. Antes de observar uma pessoa, antes de entender o que ela quer, eu não consigo atender ela bem. Porque não é do jeito que eu quero, porque o bom meu não é o teu bom. Que lindo isso, gente. Perfeito, Josa. Nossa, isso aqui foi uma aula para você que esteve conosco nesse Pode Sim até o final. Comente qual foi o teu melhor insight nesse nosso encontro maravilhoso aqui. Imagina o que essa mulher ainda tem para entregar numa consultoria individual, super personalizada, com essa experiência de vida. E para a gente encerrar, antes de pedir uma mensagem final, quero te perguntar o sim, um pode sim de uma viagem, já que você voou mais de 30 anos. Qual foi a viagem assim que você disse, tem que ir ou quero ir de novo? Então, na verdade, as minhas melhores viagens sempre foram os meus retornos para casa. Que linda! As minhas também são. São, porque todos os lugares são maravilhosos e incomparáveis. Justamente assim como as mulheres, eu penso. É como nós, seres humanos, né? Somos incomparáveis. Então, sempre tem uma beleza diferente ou alguma coisa a ser descoberta. No entanto, é tudo tão peculiar, tudo tão diferente que depois de um tempo que você vê tantas coisas, você sabe que não vai ver nunca tudo. Claro. E que, obviamente, o teu aconchego do teu lar é o lugar mais lindo do mundo. É o lugar mais lindo do mundo. Que linda, muito obrigada, muito Eu obrigada. Que agradeço, Chay. Acho que foi até uma mensagem final que ela já deixou aqui, né? Se você quiser deixar mais alguma mensagem para essas mulheres guerreiras que estão aqui nos escutando e nos assistindo, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe o teu recado nessa altura da tua vida, com tanto impacto que você já está deixando aqui para gente. Bom, eu falo para vocês que só existe um momento na vida, que é o momento presente. Então, se você quer fazer alguma mudança na tua vida, ou ainda se você quer gerar alguma mudança em alguém, né? Porque a gente sempre quer mudar as pessoas. Comece por você. E para começar por você, é preciso que você foque em você e você invista em você. Porque não existe como ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Não existe como ganhar energia sem despender energia. Então, gaste para ter muito mais. Porque é só assim que a gente melhora e que a gente cresce. Que maravilhosa. Adorei. Muito obrigada. Gratidão pela tua entrega, pela tua viagem aqui, por estar conosco nesse sim bem impactante. Você realmente é uma mulher de muito valor e que simplesmente tem muito para dar, tem muito para impactar, tem muito para mudar e transformar a vida de muitas pessoas. E eu não falo só das mulheres, porque quando a gente muda a vida de uma mulher, a gente muda a vida de muitas outras pessoas. Né? De toda a volta. De toda a volta, porque a mulher é muito poderosa. Sim. A mulher, ela tem a capacidade da nutrição, do transbordo. Quando você está mais bonita, o mundo fica mais bonito. Quando você está mais feliz, todos em volta percebem a tua felicidade. Nós temos uma capacidade incrível de transbordo, porque é da nossa essência o amar, o nutrir, a emoção de viver essa vida. A gente não veio aqui à toa. Então, que você venha para ser e parecer ser todo esse poder que você é. No episódio do Pode Sim de hoje, eu tive essa leveza, essa alegria, essa diversão e essa aula com a Josa Freitas, que é consultora de imagem, 30 anos comissária de bordo, e ela traz uma experiência de vida, uma experiência de alma para ajudar, compartilhar e transformar muitas mulheres nesse mundo afora, porque ela é do mundo e o lugar que ela mais gosta é a casa, assim como eu. Muito obrigada, Josa. Eu que te agradeço. A gente fica por aqui. Esse episódio termina hoje, mas eu te espero no próximo, porque a cada encontro tem um chacoalhão acontecendo aqui. Beijo. Oi.